E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Pobres de Direito. Eu sou o Rodrigo. Bom, falar sobre hoje reforma trabalhistas. Na verdade, o que são os direitos trabalhistas e como o excesso de direito trabalhista aqui no Brasil prejudica os trabalhadores. Prejudicam e prejudicam muito. Bom, por causa de distorções, por causa do Estado sempre se meter na economia, o Estado sempre atrapalhar as pessoas de trabalharem, os negócios, tudo. Como o Estado atrapalha as pessoas? O Estado impõe burocracia, cobra impostos abusivos, não investe em infraestrutura. O Estado brasileiro é um Estado especialmente muito ruim, muito caro e muito ruim. Atrapalha demais a vida das pessoas. E isso fez com que trabalhar no Brasil fosse muito difícil. E sempre foi difícil demais trabalhar aqui no Brasil. E isso estava atrapalhando muitos trabalhadores. Então, eu não lembro agora que pedalando a data certa, nem o ano, mas para proteger, entre aspas, os trabalhadores, foi criado a CLT, as leis trabalhistas, leis que eu particularmente acredito que devem existir leis trabalhistas sim, mas porém as leis que estão aí são muito ruins. As leis que estão aí impedem praticamente, e não impedem, mas atrapalham muito que as pessoas consigam trabalho. O desemprego estaria muito menor se as pessoas não tivessem tanta lei trabalhista assim. E o que, por incrível que pareça, mais atrapalha as pessoas é a lei trabalhista. O que mais atrapalha as pessoas é a lei de salário mínimo. Cara, o salário mínimo no Brasil é um baita de um problemão. Por quê? O salário mínimo ele foi feito para ter um piso mínimo de todos os trabalhadores poderem ganhar, certo? Porém, no que esse salário mínimo atrapalha? Você não consegue ter salários flexíveis, você não consegue ter cargas horárias flexíveis. O Estado impõe um valor no seu serviço que às vezes você não conseguiria normalmente render aquilo. Porque para e pensa, nós que somos trabalhadores assalariados, nós vendemos a nossa produção, certo? Porém, se a minha produção não é o suficiente para justificar o empregador, isso que eu tô falando, desculpa, tá parecendo um pouco complicado. Eu sei que parece muito que eu tô falando que os empresários deveriam pagar o quanto eles bem entendessem e eles vão pagar o mínimo possível para as pessoas e as pessoas vão vão ter trabalho, mas só que vão ter salários miseráveis. Mas sejamos sinceros, primeiramente, o salário mínimo ele é um salário praticamente miserável, porque se você botar uma pessoa sozinha, um homem ou uma mulher com filhos, uma mulher mãe solteira, para ela se sustentar os filhos e com um salário mínimo, ela não vai conseguir. Eles vão passar necessidade, eles vão passar dificuldade. É um salário muito ruim. Outra coisa, o salário mínimo impede os bicos de carteira assinada. O salário mínimo é o que mais atrapalha as pessoas terem Cara, é complicado explicar, mas vamos lá. O que muitos dizem que é o subemprego. Cara, o subemprego, ele não é uma coisa ruim. Não existe um subemprego. Por exemplo, o entregador de aplicativo, ele não tem a carteira assinada. Ele, na teoria, teria um subemprego. Mas o entregador de aplicativo muitas vezes ganha, eu já vi, ganhando a mesma coisa que um professor concursado de prefeitura. O entregador do iFood, sem carteira assinada, ganha a mesma coisa, praticamente, até mais, às vezes dependendo do mês,
que um professor concursado na rede municipal da cidade onde eu moro. Se não houvessem salários mínimos, primeiramente, a pessoa poderia trabalhar um pouquinho num lugar, um pouquinho em outro, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Ela conseguiria uma renda melhor, conseguiria se manter mais dignamente. E outra coisa, se o empresário ele faz o cálculo, se ele vê que não compensa por 1.000, atualmente, na data que eu estou gravando o vídeo, o salário está de 1.200 e alguma coisa, o salário mínimo. Se o empresário ele vê que o serviço que ele precisa contratar não compensa esses 1.200, o empresário não vai contratar. Ele poderia contratar por 1.000. Putz, mas só que aí o empresário malvadão vai contratar as pessoas por R$1.000. Cara, R$1.000 é melhor que nada. E outra, se o empresário malvadão contrata a pessoa por R$1.000, o que ele quer? Ele quer lucro. Então, ele vai continuar vendendo o produto dele ou o serviço dele pelo valor normal, só que ele está pagando menos para o funcionário. Porém, você tem um concorrente dele que é igualmente ruim, mas só que é mais esperto. Para poder ganhar clientes, o que ele vai fazer? Ele vai pagar R$1.000 para o funcionário, porém esses R$200 que ele iria gastar com o funcionário, ele não embolsa, ele repassa no valor do produto. O produto vai ficar uma parte mais barata. E aí o próprio mercado, as próprias dinâmicas de mercado consertaria esse problema. E outra, você teriam pessoas. Nosso país é um país muito pobre, é um país muito difícil. Então não adianta nós pensarmos que aqui existe uma indústria forte. Aqui no país, a única coisa que dá dinheiro de verdade é a agronomia. A nossa indústria, ela tem muita dificuldade. Então, é melhor uma pessoa ganhar 600, 700 reais do que ela ganhar simplesmente nada. É horrível uma pessoa ganhando 700 reais hoje em dia. Sim, é horrível. Mas, cara, tem gente que não tá ganhando nada. Entre nada e 700, é melhor os 700. E outra, a pessoa poderia negociar. As leis trabalhistas, ela impedem, ela atrapalha na livre negociação entre patrão e funcionário. Porque, para o governo, o patrão está em posição de vantagem. Porém, essa posição de vantagem não existe. Por quê? Do mesmo jeito que emprego é uma coisa limitada, mão de obra também é limitado. Se você tem um funcionário e o funcionário está indo bem, você não vai querer perder aquele funcionário. Vamos pensar com a cabeça do empresário. Eu não estou falando do grande varejista, do grande magnata. Não, estamos falando do dono de padaria. O dono de padaria, para ele pagar um salário mínimo é muito difícil, mas ele paga, ele precisa de funcionários. Por isso que o seu Zé, o pequeno padeiro da esquina, tem vantagem. O pequeno padeiro da esquina, como a padaria fica na garagem de casa, o padeiro mais simples, que não tem CNPJ, que está trabalhando de forma irregular, já tem vantagem sobre a pessoa que está dentro da lei. A grande maioria do CNPJ, das empresas que existem aqui no Brasil, são coisas pequenas, são pequenos empresários, são gente que está lutando ali, é salãozinho de cabeleireiro, salãozinho de estética, unha, manicure, é a pequena lojinha, é a pequena mercearia, são todas coisas pequenas. A grande maioria das indústrias do nosso país, os empregos do nosso país é gerado ali no bairro, é gerado ali no centro das cidades mais simples. Lógico, tem muito emprego nas grandes e gigantescas empresas, porém a lei é exatamente a mesma. O jogo, olha só que injusto, o jogo é o mesmo para os grandes e poderosas empresas e para a mercearia ali da esquina. Como que o cara da mercearia ali da esquina vai crescer se ele tem que jogar as mesmas regras, com a mesma dificuldade do que uma grande, gigantesca rede de varejo?
Cara, é muito difícil. Isso é o que atrapalha tanto o emprego, causa tanto desemprego no nosso país. E a coisa também que mais causa desemprego no nosso país, que mais atrapalha contratações, são os impostos. Cara, é muito imposto em cima do trabalhador. Quando uma empresa contrata alguém, quando uma pequena mercearia, essas empresas pequenininhas, elas contratam alguém, ela pagam 2 salários. Vamos supor, se ela contratou uma pessoa por R$ 1.200, ela vai ter que pagar R$ 2.400 de salário para aquela pessoa. Porém, 1.200 fica com a pessoa, com o funcionário, e 1.200 é para o governo para pagar a aposentadoria, né? Para pagar o INSS e para pagar o FGTS e fora os outros impostos e burocracia. Cara, tá vendo como é difícil, como é custoso contratar no nosso país? E como é desigual essa relação entre governo e trabalhador e funcionário? E quem sai perdendo nisso é só o trabalhador e é só o pequeno empresário. O grande empresário, para ele, são só números. Pro micro e médio empresário, é a sobrevivência da empresa. E para quem não está conseguindo trabalho, é aquela angústia de portas fechadas, ninguém está contratando. Nós precisamos urgentemente de leis trabalhistas mais modernas, mexer nas nossas leis trabalhistas, ajustar ela para o século XXI, ajustar ela para a época da internet, a época que tudo está conectado, para as startups, para as pequenas empresas que estão lutando. O nosso país ele é tão desigual, mas tão desigual, que o dinheiro para pagar a aposentadoria dos mais ricos, o dinheiro para pagar a aposentadoria ali dos grandes, sabe, da elite econômica do país, sai diretamente do bolso dos mais pobres. E isso é muito ruim, é muito cruel. Bom, pessoal, o assunto do vídeo de hoje foi esse. Dúvidas, críticas, eu peço que deixem aí no comentário, por favor. E até a próxima. Falou, valeu!